Terça-feira da segunda semana da Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Vamos lá? Já clique em gostei, se inscreva no canal e depois no final você deixa um comentário para me ajudar. Amados, tomemos o evangelho que está em João capítulo 3, versículos de 7b a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta semana da Páscoa nós estamos acompanhando o diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. Então ontem Jesus Cristo disse a Nicodemos da necessidade de nascer do alto. E hoje o Evangelho pega justamente aquele finalzinho de ontem e emenda para iniciar o de hoje. Vós deveis nascer do alto. E nós vimos, meus irmãos, que nascer do alto é viver a nossa vida comum, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, trabalhando, pagando contas, vivendo a nossa fé, tendo as nossas devoções, participando daquilo que nós participamos, mas nascer do alto significa que eu vivo tudo isso com um sentimento sobrenatural, ou seja, aqui não estou falando de fantasmas, eu estou falando de que ao trabalhar, eu ofereço isso para Cristo, como meio de santificação, por exemplo, para o esposo, para a esposa, para os filhos, no meu caso, quando eu vou atender pessoas, ou até quando eu vou mexer com as contas da paróquia, tudo isso que faço, eu preciso fazer nessa dimensão de entregar como meio de santificação, seja para mim, seja para alguém, seja para as pessoas que estão ao meu redor. Então, meus irmãos, Jesus Cristo vai dizer sobre essa necessidade de nascer do alto e Nicodemos, no versículo 9, pergunta: como é que isso pode acontecer? Então veja que a cabeça de Nicodemos não compreendeu a profundidade da mensagem de Jesus e ele estava pensando, como nós vimos no trecho do Evangelho de ontem, que nascer de novo significava que ele iria voltar para o ventre da mãe dele. E então Jesus Cristo olha para ele e diz, e faz essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus, no versículo 10, Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Ou seja, Nicodemos é um homem que tem muito conhecimento. Ele é mestre em Israel, ele é um doutor da lei, ele é uma pessoa que ensina, ele conhece os mandamentos, ele conhece a Sagrada Escritura, ele conhece as tradições judaicas. E mesmo com tanto conhecimento, mesmo com tantos talvez diplomas, com tantos livros lidos, com tantas pregações feitas, Jesus Cristo diz, olha, você é mestre e não sabe essas coisas. Queridos, já pensou se Jesus Cristo olha para nós também e fala, por exemplo, para mim, o senhor é padre, Luiz Carlos, e não sabe essas coisas? Ou diz, você é ministro da Eucaristia e não sabe essas coisas? Ou você é catequista? Ou você é músico da igreja, coroinha, acólito, coordenador? E você não sabe como nascer do alto? Ou talvez você está no banco da igreja todos os domingos, até mais vezes na semana. Você faz adoração santíssima, você reza o terço e não sabe dessas coisas. Amados, nós corremos um grande risco de estarmos, sim, e precisamos estar. Nós precisamos rezar o nosso terço. Nós precisamos ter as devoções que temos, fazer as novenas que fazemos, ler os livros que precisamos ler, principalmente estudar a Sagrada Escritura. Nós precisamos conhecer o catecismo, mas talvez nós sabemos de tudo isso, temos o conhecimento de tudo isso, mas nós não nascemos do alto. Ou seja, a cabeça está cheia de conhecimento, os joelhos estão até calejados de tanta oração, de tanto terço, e precisamos fazer tudo isso, mas talvez o meu interior não mudou.
e eu continuo sendo a mesma pessoa mesquinha de sempre, eu continuo sendo a mesma pessoa com atitude ignorante de sempre, eu continuo a mesma pessoa que fala mal de todo mundo, que não ajuda ninguém, que não se dispõe para nada, que arruma desculpa para tudo. Ah, não, eu não vou servir na igreja por causa disso, por causa daquilo, porque o fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Não, eu sei de tudo isso, eu sei fazer ornamentação, eu sei dar catequese, eu sei cantar, eu sei fazer isso. Mas, meus irmãos, corremos o grande risco de não termos nascido de fato do alto. Então o Senhor hoje está nos convidando, meu filho e minha filha, vamos nascer do alto? Sim, vamos rezar, vamos estudar, vamos ler, ter as nossas devoções, mas permita que tudo isso que você está lendo, rezando e devotando, que tudo isso converta o seu coração. Ou seja, meus irmãos, este tempo pascal, este momento da ressurreição. Então, por exemplo, se estivéssemos na quaresma, eu iria dizer que era o tempo de conversão, agora é tempo de ressurreição. Então nós vivenciamos o tríduo pascal, nós comemoramos a ressurreição do Senhor, agora nós também precisamos ter uma vida nova, nascida na vida do próprio Senhor. E Jesus Cristo continua dizendo no versículo 11, em verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos, e também damos testemunho daquilo que temos visto. Então, meus irmãos, nós falamos daquilo que sabemos, será que de fato eu sei o suficiente para falar? Ou eu falo aquilo que a canção me ensinou, que a novela me ensinou, que os vídeos da internet estão me ensinando? Eu nasci do alto para de fato, além de saber conteúdos intelectuais aqui na cachola, na nossa cabeça, será que de fato eu experimentei o Espírito Santo para falar daquilo que eu sei? E saber aqui não é só o conhecimento intelectual aprendido nos livros, mas é sobretudo uma experiência pessoal com Cristo que nós precisamos fazer. E queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos daquilo que sabemos, ou seja, quando falamos daquilo que nós experimentamos de Jesus, o peso dessa palavra ela é maior. Então veja, claro que nem todos nós teremos experiências místicas como tiveram os santos da igreja. A maioria de nós, a grande maioria de nós, 99,9% de nós, vamos viver uma fé comum. A fé comum é trabalhar, pagar conta, rezar o terço, ir para a missa, confessar os pecados, ajudar os pobres. E meus irmãos, nós podemos fazer isso e não experimentar Jesus, mas nós podemos fazer isso do cotidiano e experimentar Jesus, ou seja, é permitir que o Espírito Santo faça você perceber no seu dia a dia comum, na sua vida normal, os traços de Deus que estão ali, as moções do Espírito Santo que às vezes um sorriso de alguém pode causar em você, às vezes as moções do Espírito Santo que uma frase, uma palavra, uma canção, uma pregação, um olhar suscitou em você. Então, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Nós temos visto o quê? Nós temos visto só problemas? Ou também temos visto no meio dos problemas, no meio das dores, no meio das angústias, a mão de Deus que me conduz? Nós temos visto no meio de tantas guerras, de tantas dificuldades nas nossas famílias, no nosso trabalho, nas nossas paróquias, na nossa igreja, no mundo aí fora, somente coisas ruins? Ou em tudo isso eu me esforço para ver e testemunhar que no meio de tudo isso Jesus Cristo está me conduzindo? Isso é um esforço que nós precisamos fazer a partir da graça de Deus e pedir o Espírito Santo que me ajude, porque é o Espírito Santo que vai converter o meu olhar, é o Espírito Santo que vai converter o que eu sei para ser uma sabedoria, um conhecimento da experiência com Jesus e uma visão sobrenatural, uma visão da fé, para ver as mesmas coisas que eu estou vendo todo dia, lavando, comprando, vendendo, mas ver através disso a mão de Deus que conduz a minha história. E por fim, Jesus Cristo vai dizer no versículo 14 e 15, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, vocês se lembram que o povo de Israel estava atravessando o deserto rumo à terra prometida, no meio eles se cansaram e colocaram então se colocaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. Deus permitiu serpentes venenosas, então para que o povo pudesse curar, Deus também mandou fazer uma serpente de bronze, colocasse no alto de uma haste, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse curado. Então essa é a referência que Jesus está fazendo. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus Cristo foi levantado no alto da cruz. E no alto da cruz ele nos atraiu. Versículo 15. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então o Senhor no alto da cruz nos atrai.
porque o sacrifício de um Deus que se fez homem, ele é salvífico, e todos os que nele crerem, e crer não é só acreditar que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, mas é um consentimento, é um assentimento da minha razão, da minha vida, dos meus afetos, é um ordenamento de tudo aquilo que tenho, que sou, para Jesus Cristo. Isso é crer. Então, todos os que nele crerem tenham a vida eterna, e a vida eterna é habitar com o Senhor no céu. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos essa graça do Espírito Santo para que nós possamos nascer do alto. E nós vamos acompanhando muitos trechos nessa semana deste diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. E todos os dias nós vamos pedir: Senhor, envie teu Espírito Santo sobre mim, sobre minha família, sobre aqueles que eu convivo, para que todos nós possamos ter a experiência de nascer do alto, fazer todas as coisas cotidianas, todos os dias, o trabalho ordinário, mas com este olhar envolvido e mergulhado pela graça do Espírito Santo, para que eu consiga perceber, meu Senhor e meu Deus, a tua mão que me conduz todos os dias. Amém. Queridos, não desliga. Escreva aqui nos comentários mais uma vez: quero nascer do alto. Senhor, quero nascer do alto, ou alguma outra frase, palavra que te chame a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Vamos lá, me ajude mandando esta palavra de Deus para frente. Queridos, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.